Boa noite, gente. Continuando aqui o curso, hoje iniciaremos com ações possessórias. Vamos ver, né, se dá tempo. Vou tentar ir rapidinho, mas como vocês sabem, não gosto de apressar nada. Mas se der tempo, a gente vai fazer também o embargo de terceira e oposição. Todos são procedimentos que estão lá no CPC, tá? Na parte de procedimentos especiais deles. Só relembrando que a gente já viu no curso. A gente já viu de trás para frente. A gente já viu a ação de inventário e partilha e ações de família, né? Alguma outra que eu esqueci? Não. As tutelas provisórias não são procedimentos especiais, mas também a gente tem o início do curso começa pelas tutelas provisórias. E nas ações de família falamos um pouco, né? Bem pouco até fiquei de trazer, mas vamos ver como que a Isabel aí vai me colocar nas aulas. Também um pouco de alimentos gravídicos e ação de alimentos. Vamos lá então falar das ações possessórias e hoje vamos tentar fazer render essa aula. Bom, gente, esse é um tema muito caro, não só para a defensoria, mas para o direito no geral, para o direito civil, né, processo civil, mas como acaba tocando em muitos conflitos complexos socialmente falando, as ações possessórias que não são difíceis, as regras não são difíceis, acabam tendo sua complexidade observadas na prática, porque os conflitos sociais são muito, que a gente chama de conflitos policêntricos, né? Envolvem muitos interesses, muitos atores, então a prática às vezes é muito mais difícil do que a gente vai aprender. Mas só retomando aqui, o conceito de posse, voltando então para a dogmática, o conceito de posse. A gente sempre escuta falar de dois caras, né, que são alemães. Tudo bem. Que é o Savigny e o Ehring. Então, até o Savigny chegar para dizer essa teoria clássica da posse, havia muitas teorias, né, e ainda há, que diziam como que você pode entender a diferença da posse de propriedade, no que se consubstancia a posse, que é a posse. Segundo ele, havia dois elementos constitutivos, tá? Que é o corpus e o animus nomini, no latim, né? O que significa? Esse corpus é a possibilidade física de dispor da coisa, com exclusão de qualquer outra pessoa de exercer sobre ela os poderes inerentes ao domínio. Então vamos lá tentar simplificar esse negócio de civil. O que significa o corpus? Precisa de ter a relação física com a coisa, né? E essa relação física, essa possibilidade física, ela tem que excluir também qualquer outra, né? Então é o corpus, esse elemento que faz com que haja a possibilidade de existir posse segundo Savigny. E o que é o ânimos? O ânimos é um elemento psicológico, tá? Ele usa esse elemento psicológico. Para o Savigny, precisa de ter a vontade de possuir para si. Então, para o Savigny, veja como isso não cabe hoje em dia. Hoje, quando a gente fala de posse, né, domínio indireto, né, a gente fala, a gente tem a clássica ideia de locação. Então, o que é na locação? O locatário, ele tem a posse do imóvel, mas ele não é dono, né? É uma posse ali direta, né? Mas veja, não é necessário que ele tenha vontade de possuir para si para que seja configurada a posse. Ou seja, essa ideia de Savigny, embora foi muito utilizada, por isso eu trago só para vocês escutarem, vocês sempre vão escutar essa oposição quando se fala de posse entre Ehring e Savigny, ela pode você até usar, dar uma forçada de barra em alguma tese, alguma coisa, mas ela não é a que é utilizada hoje no nosso código, que a gente vai ver que é do Ehring, mas ela é muito utilizada no processo civil, então eu trouxe. E ela tinha que ter, né, essa ideia da possibilidade física e do elemento psicológico dessa vontade de possuir para si, que a gente não tem hoje quando a gente fala de posse no processo civil brasileiro, no direito brasileiro, né? Então, só para que vocês, não é para confundir, é só para trazer. Mas e o Ehring, então, que eles chamam de teoria objetiva? Para o Ehring, então, o que importa é a regulamentação do direito objetivo, ou seja, o que o direito falar que é posse, aí vai ser a posse. Então,
a vontade individual ela não é um elemento caracterizador. Você não vai falar se aquela pessoa tem posse porque ela tem vontade de possuir aquilo para si e ela está fisicamente perto daquele objeto com vontade de possuir para si. Não. Ele vai falar assim, caso haja um contrato de locação, haverá posse, por exemplo. Então, a posse no direito brasileiro, baseado no Hering, veja, não é que também copiou o Hering, mas é muito mais voltada à ideia que era trazida pelo Hering. Então, não precisa de ter essa vontade individual para que seja um elemento caracterizador da posse, né? Vontade individual de possuir para si. E a posse, então, ela é vista como exteriorização da propriedade e dos poderes a ela inerentes. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Os poderes de um proprietário. Vamos lá, voltar para o Código Civil. Isso. Está lá no Tinha separado, mas... Lá no 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Então, o proprietário ele tem o direito de gozo, pode alienar, ele pode inclusive defender aquela propriedade. Então, o que está falando que a posse é? Ela exterioriza tudo aquilo que aquele que é proprietário pode fazer com ela. Então, a posse aqui, ela exterioriza, né, tudo aquilo que o proprietário poderia fazer dos poderes a ela inerentes. Então, isso seria o conceito de Hering. Veja, a gente vai ver que tem diferenças, e na verdade não é porque você tem posse que você pode fazer tudo como o proprietário poderia, mas é que a ideia do Hering é como se a posse já fosse essa exteriorização da própria propriedade, tá? Então, o que acontece hoje no nosso direito? Então, a posse pode existir sem intenção de dono, isso aqui no nosso direito, tá? Isso aqui eu falei um pouco meio do Hering e aqui mais do nosso direito. A posse pode existir sem intenção de dono. Há uma coexistência no nosso direito de posses diretas e indiretas sobre a mesma coisa. Por exemplo, lá a gente vou ler aqui 1197, usufruto e locação. Já fechei aqui. Eu dou um trabalho pro editor, né? Desculpa, gente. 1190 direta. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Então, o que está querendo dizer aqui? Por exemplo, locação, que foi o meu exemplo, né? Vai ter a posse direta do locatário, desculpa, tá? E o locador vai ter a posse indireta. Por que a posse indireta? Embora ele seja proprietário e a posse seja uma exteriorização dos poderes da propriedade, ele não está ali, né, diretamente, fisicamente, com aquele imóvel. Quem está com a posse daquele imóvel é o locatário. Sempre confundo as palavras, mas é o locatário. Então, o que ele está querendo dizer é que a posse direta e indireta no nosso ordenamento jurídico, elas coexistem e podem haver até discussões sobre essa posse, de quem é direito. Ou seja, não é só porque você é proprietário, e essa é a razão de fazer essa diferenciação, não é só porque você é proprietário que todas as vezes você tem, embora você tenha o direito inerente à sua propriedade, não é sempre que você tem direito à posse. Por quê? Porque às vezes tem um contrato que diz que você ali está abrindo mão daquilo para um contrato de locação, ou seja, você continua sendo proprietário, mas a posse não lhe cabe naquele momento, até o cumprimento desse contrato. Então, essas questões entre posse e propriedade. O ânimos, a gente tem isso, o que significa, né, que eu já tinha falado, né? A própria detenção, o conceito está objetivado no vínculo contratual legal. É exatamente isso, que o próprio vínculo, o próprio contrato, ele mesmo
partindo dessa teoria objetiva, o próprio direito, que pode nascer a regra legal, né, jurídica, não regra legal, regra jurídica, de um contrato, ele mesmo já vai dizer ali quem tem a posse, quem não tem a posse, né, que deveria ocorrer, e a partir dessa ideia de ordenamento jurídico e das regras do ordenamento que você vai olhar a posse, tá? Bom, é mais difícil isso do que agora a gente vai ver no processo civil, tá? Isso foi só uma introdução. No artigo 196 do Código tem lá quem é possuidor. Então, o que o ordenamento jurídico objetivo brasileiro diz sobre a posse? Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, é aquele que tem uma fração de todos aqueles poderes que a propriedade poderia dar. Então, essa palavra a gente vai ver bastante. Olha só, aquele que tem de fato, ou seja, aquele que na vida real, digamos assim, aquele que na vida real está ali em pleno exercício de algum dos poderes da propriedade. Então, num caso, né, que a gente sempre vê de discussão de invasão, não, né? Ocupação, por exemplo, para reivindicações de direitos em caso de greves ou questões relativas à universidade, por exemplo. Os alunos ocupando o próprio campus, ou até, como a gente viu, os secundaristas ocupando a escola. E aí? Veja, eles estão exercendo a posse, né? E a questão, ou seja, eles estão tendo ou seja, de fato, ou seja, na vida real, eles estão tendo esse exercício, que não precisa ser pleno, né? Pode ser de alguma fração, sobre os poderes da propriedade, que é no caso de poder usufruir e gozar do seu imóvel. Então as pessoas estão lá usufruindo, gozando da forma delas, ou reorganizando um imóvel do qual, né, elas não são proprietárias. Veja, o fato de acontecer isso faz com que exista a posse. A questão essa posse, ela pode ocorrer, não pode ocorrer, o direito, como que ele vai tutelar essa posse? E aí que entram as ações possessórias, tá? Então, a partir de entender que a posse seria o que está o possuidor, né? É aquele que está no 1196 do Código Civil, a gente vai entender o que o processo civil pode fazer ou não para tutelar essa posse, tá? Bom, ainda só para entender, quando a gente fala em tutela, a gente está falando geralmente de instrumentos processuais, de proteção do direito, né? Então a gente fala em tutela inibitória, por exemplo, que a gente vai ver que é possível aqui nas ações possessórias, que é antes, né, de ocorrer um fato. A gente usa esse nome de tutela várias vezes, tutela provisória, como a gente viu. Então é um nome muito tradicional no processo civil. Você quer vir aqui, gente? Não. Tá bom aí? Então, tá bom. Ó, o que eu coloquei em vermelho? Os efeitos da posse podem ser observados nisso daqui, tá? Então, aqui quem é possuidor é aquele do 1196. O que esse possuidor, tendo a posse, o que pode advir dessa posse? Pode advir o direito à tutela possessória, que é o que a gente vai estudar, né? A percepção dos frutos, depois vocês deem uma lida, eu não vou ler tudo, tá? Então, 1214 a 1216, indenização pelas benfeitorias, direito de retenção, responsabilidade pela perda e deterioração da coisa, tá? 1217 a 1222 e uso capião. Então, a posse pode trazer esses efeitos, tá? Agora, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o direito à tutela possessória, que é o direito, então, a gente vai ver quais são as ações de se manter, de se reintegrar aquela posse, ou, no caso de uma tutela inibitória, o interdito proibitório, que a gente vai ver. Calma que a gente vai ver um por um, devagarzinho, tá? Então, o que a gente vai ver é um dos efeitos da posse a partir do Código de Processo. Então, ponto de partida agora, indo para o processo civil mais propriamente dito. O ponto de partida para a tutela possessória. Lá no Código Civil diz que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Veja que eu não falo proprietário, né?
É o possuidor. Então, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O que está querendo dizer esse artigo? O possuidor pode se defender a fim de manter a posse legítima. Como a gente vai ver, essa posse que o direito tutela não é qualquer posse, é a posse legítima. Então, o que acontece, gente? Vamos tentar entender. Não tem nada a ver sobre o título que deu a causa sobre aquela posse. Então, a gente não está... Quando a gente fala em ação possessoria, a gente não está falando da propriedade, assim, o título que faz com que seja possível aquela posse, a gente está falando da posse mesmo. Então, ela é uma situação de fato e hoje se entende a posse, né, como um instituto social com alcance maior do que a esfera individual. Tanto que a gente viu lá num slide anterior, agora mesmo usa o capião, né, que é uma forma de você ter a propriedade daquele bem a partir da posse. Então a ideia é que hoje a posse, ela não é mais vista dentro daquelas esferas de relações do direito civil clássico, entre o binário. Hoje a gente entende a posse, a doutrina mais moderna e até a Constituição, né, a partir da função social, né, aí no caso é da propriedade, mas que também você pode entender para a posse, que é um instituto muito maior do que a esfera individual. Aí vem, a situação de fato, né, deve levar em conta o aspecto temporal. Ou seja, para você falar que alguém é possuidor, precisa de fato existir, né, como a gente viu no 1996, uma situação de fato, ou seja, na vida real, que está acontecendo. E essa situação, ela tem que ser um fato complexo e continuado. Então, ele tem que se dar durante o tempo. Então, não adianta você só colocar uma bandeirinha e falar assim, lá na coisa, estamos ocupando isso aí. Precisa de ter um fato ali que demonstre que se está continuando, essa posse existe de fato, né? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Tá meio pequenininho, nossa, aquele ali eu nem vou ler, né? O que aconteceu? Mas vamos lá. A propriedade, então, é a maior diferença que a gente já pode estabelecer de agora, de tudo que eu falei. A propriedade é uma situação jurídica que ela se mantém com e pelo direito. Esse direito pode ser ali o título, né, um título que modifica a propriedade, um contrato e tudo mais. Agora, a posse é uma situação jurídica de fato. A posse, então, ela é consequência, tá? Ela é consequência desse fato. Então, veja, a posse é originária de um fato social, de um fato da vida real, de o que a gente fala juridicamente, situação de fato. Então, é a expressão para dizer vida real, vai. E a propriedade, não, a propriedade, ela se dá por meio e se mantém por meio de uma norma jurídica. Então, essa seria a diferença que a gente tem que ter em mente agora para falar de ação possessória, tá? Estou com um cara de pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ainda não? Então, natureza das ações possessórias. Muito se falava, então, justamente para a posse se originar, tá? Isso, assim, da doutrina, as discussões doutrinárias eu trago, mas, assim, se estiverem cansados, não foquem tanto nisso, tá? Mas eu preciso falar só porque, se vocês virem, eu sei que eu falei. A posse, então, gente, ela já foi muito discutida se ela, por justamente se originar desse fato social, dessa situação de fato, ela seria um direito. Você tem direito advindo de uma posse? Se ela, né, porque o direito, segundo o nosso ordenamento, como a gente viu, ele advém das regras escritas e do próprio ordenamento legal e da situação. E a posse que se origina nisso, num fato social, a partir dela, seria possíveis terem direitos advindos? Hoje, essa discussão fica até um pouco obsoleta, porque o próprio Código já dá, e a nossa Constituição já dá direitos para posse. Mas antes, quando não existia, doutrinariamente, o Hering lá, o que ele falava? Ele falava assim, como a gente vai ver no próximo, a natureza desse instituto, de tutelar a posse, ela vem por um objetivo, que é trazer a paz social, ou seja, a ideia de regular ali a briga pela posse, ela está justamente em manter essa veia social, esse veio social
de uma certa forma unido, né? Como eu vou ver aqui. Deixa eu ver se está no próximo aqui. Conservar a paz jurídica, sem se distinguir se a posse é posta sobre uma relação jurídica real ou obrigacional, nem se possui como proprietário ou não. A ideia é que se regulamentasse quem ali naquele momento pode ficar ali, naquele lugar, para que não advisse violência. Então, Hering, antes de... ele justamente justificava que a posse, né, igual voltando ali, que a posse, ela traz consequências jurídicas, porque mesmo sendo fato, tá, a regra geral do nosso direito, fatos não são direitos e não trazem necessariamente direitos, né? Aí vem, né, a questão é que na posse o próprio fato aquisitivo exprime o direito decorrente. Então, provavelmente, para você entender a briga que está ocorrendo por trás daquela posse, você naturalmente precisa entender a posse, ou seja, a posse é a expressão de um contrato, ela é a expressão de um direito talvez constitucionalmente previsto. Então, hoje a gente já voltando, né, não tem tanto isso, porque atualmente então entende-se que a posse, tanto a derivada, né, do senhorio sobre a coisa ou do fato, é um direito subjetivo. Então, posse hoje no Brasil, você pode entender que por mais que muitas vão ficar discutindo a natureza da posse, essa ideia mais doutrinária e teórica, o que a gente tem hoje? Posse é um direito subjetivo, tá? O nosso ordenamento, inclusive, né, protege por meio das ações possessórias. Se ouvirem falar... Mesmo aquelas originadas de violência, no caso? Então, a gente vai ver que a posse precária, nosso ordenamento não tutela, porém, há situações que elas se convalidam, né? Então, é possível, inclusive, uma posse mediante violência se tornar, seria precária, se tornar uma posse legítima. A gente vai ver isso. Bom, então vamos agora lá para os nomes, vamos entrar no processo mesmo, falar aqueles vocabulários difíceis. Vamos lá. Requisitos da tutela possessória. Então, tudo isso é só pra gente ter aquela ideia, para começar a dar um nó na cabeça de vocês sobre posse e propriedade. Agora vamos entender, na hora que a gente começar a ler o código, o processo, vocês vão ver como é facinho. Já falando então que foi perguntado aqui, né, que eu acabei de falar, o que é a posse justa então que o nosso ordenamento tutela, né? Aquela que não é injusta. E qual que como a gente pode dizer que há uma posse injusta? Quando ela é violenta, né, a aquisição dessa posse é violenta, feita por meio de violência, quando ela é feita por meio de clandestinidade e de precariedade. Vamos ver então a cada um desses. Violência a gente já sabe, né? A gente já entende o que é violento. Então, toda posse que utilize de violência, né, de meios cujo direito não tutela, ela seria uma posse injusta. Você vai lá, tem uma pessoa morando num lugar, você atira por meio de coação, por meio de arma. Não é uma posse justa, porque foi feita por meio de violência. Clandestinidade, né? Aqui são meios ocultos. Qualquer meio oculto que você tem ali de ludibriar aquele possuidor, né, para que você tenha a posse. Aquele possuidor que está direto para que você tenha. Então, meios ocultos seria a clandestinidade. E a precariedade aqui, que se adquire as ocultas, a clandestina, utilizando-se artifícios para iludir quem tem a posse ou agindo às escondidas. E posse precária com abuso de confiança. Voltando lá, só para falar, então, veja, uma atenção ali. Posse viciada é aquela em que a violência se exerce no momento da aquisição, tá? Aquele que já detinha a posse e a repeliu com violência, a pretensão de quem tentou desalojá-lo, não contamina sua posse do vício da violência. Ou seja, a pessoa já está lá e ela defende a posse dela por meio de violência. Nesse caso, não se pode dizer que ela está lá por meio de violência, porque ela está se defendendo, entende? O que não pode seria o contrário, aquele que tentou por violência ficar naquele momento da aquisição. Aquele já tinha posse e só defendeu. Bom,
Para vocês verem que... que eu voltei muito, desculpa. Ações ali sobre os vícios da posse, né? Que seria a posse injusta. Eles não são permanentes, né? É possível que sejam convalidados. Olha o artigo 1208 do Código Civil. Não induzem impostos atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Então é possível que, mesmo sendo uma posse injusta pelo requisito da violência, ela se convalide no tempo e fique pacífica, e aí no momento então que se está discutindo essa posse não há violência, é possível discutir se essa posse é justa ou injusta, tá? Então vocês vão ver, vai ter muita discussão sobre posse justa, injusta. A ação possessória já se presume uma posse justa, tá? Mas é justamente para que não incida a tutela da posse. Então, quem que pode alegar esse vício? Né? A vítima, ou seja, aquele então cuja a posse foi tomada, em caso de uma ação possessória injusta, ele tem que ir lá arguir isso e falar: não, essa posse é injusta, o direito não pode tutelar, porque ela tem o vício da clandestinidade ou da violência, tá? E como que o Código coloca isso, o Código Civil, o Código de Processo Civil? Ele vai separar 3 tipos, que são essas. Quando falar de ação possessória, então a gente vai estar falando de um gênero que cabe ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e interdito proibitório. Então todos... Tá, então a gente está falando desses 3. Então a ação possessória é o gênero e cabe esses 3 tipos, que é a reintegração, a manutenção e o interdito proibitório. Então, como saber qual que é a ação possessória adequada? Aí eu tô falando, depende da agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo, contra aquele que está fazendo com que você não usufrua da sua posse. Então, quem é esse réu aí? O que ele está fazendo? Ele pode estar fazendo um esbulho. Quando há o esbulho, quando há a perda total da posse inteira, então você é retirado totalmente da posse. Então a perda da posse a gente fala em esbulho. Nesse caso é ação de reintegração de posse. Falou em perda total, é esbulho. Falou em esbulho, falou em reintegração. Turbação é a perda parcial da posse, limitações em seu pleno exercício. Vamos supor, há uma ocupação no seu terreno, mas você consegue entrar, você consegue ainda morar, mas há ali uma perda parcial da posse. Isso seria turbação. Então, seria ação de manutenção de posse para você, continuar a ter a posse total. E a ameaça de ofensa à posse, ou seja, aqui é o que a gente chama de tutela inibitória. Veja, a tutela inibitória é o nome geral processual que a gente dá a um tipo de tutela que tenta prevenir uma situação que ainda não aconteceu, né? Então, é um nome genérico que você pode ouvir em várias outras ações. Tutela vem do direito. Ou seja, por que uma tutela inibitória, o interdito proibitório? Que ainda não aconteceu, mas você sabe que está iminente o esbulho ou a turbação. Você fala assim, vai acontecer, vão me tirar daqui. Eu estou vendo que, por exemplo, estão se organizando para tirarem. Você pede um interdito proibitório para que o direito tutele antes que aconteça. Ou seja, você mostra ali o perigo, né, que pode advir do esbulho e da turbação e pede que o direito, que o Estado, né, tutele a sua posse. Bom, imagino que por mais que estou tentando passar aqui, por mais que a gente está falando, estamos falando aqui de teoria, de Código Civil, de processo, é muito difícil que a gente não faça relações com questões que a gente sabe da vida real, né? Casos que a gente escuta. E como eu disse para vocês, do que eu falei, a gente pode parar ponto por ponto e já traçar paralelos críticos com a realidade. No final vou tentar trazer alguma visão e conversar com vocês sobre isso, mas vamos tentar entender o que o direito diz, né, e depois a gente problematiza. Aqui pequenininha, aqui, se eu coloco aqui perto ali, ele não põe, né?
Não. Aqui, interdito proibitório, que é para uma ameaça. Esse, olha, vejam, é de 2018, é de agora. Eu até depois baixei ele inteiro, mas tá aqui, ó. Eu até vou explicar o caso, tá? Depois eu leio uma parte aqui no meu celular. O que é esse caso de interdito proibitório? Vejam, é de CDHU, né? São pessoas que entraram contra o CDHU falando que havia um contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda assinado, promessa de cessão de posse pelo CDHU e promessa de compra e venda por parte da parte que entrou de um imóvel, né? Aí houve descumprimento do que? No caso, o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda. Aí houve uma notificação extrajudicial falando que eles seriam retirados de lá porque a posse, a partir daquele momento, não poderia ser tutelada pelo direito, que ela já não estaria vinculada, né, aos efeitos ali daquele contrato. Aí, então, o que foi feito? Esse interdito proibitório, né, ele visava lá, ó, o possuidor, no caso, os autores têm a posse direta do imóvel objeto dos autos, conforme o contrato de cessão de posse, promessa de compra e venda, inexistindo controvérsia sobre a legitimidade para o juizamento das ações possessórias. Então, esse acórdão foi no sentido de que, beleza, cabe a ação possessória, mas eles falam, no entanto, e por que eles queriam esse interdito proibitório? Eles falaram assim, houve uma notificação extrajudicial do CDHU dizendo que vão tirar-nos daqui. Então eu quero um interdito proibitório que faça com que eles não nos retirem, né? Esse foi o pedido. Aí qual foi a decisão aqui, ó? No entanto, cadê? No entanto, a notificação extrajudicial. No entanto, notificação extrajudicial emitida pela CDHU por ocupação irregular e inadimplência financeira trata-se de mero aviso para cumprimento do contrato, sob pena de rescisão, não havendo qualquer indício ou ameaça de ameaça iminente à posse dos autores. A consequência do não atendimento da notificação é a caracterização do esbulho por parte dos autores, tornando a posse injusta e sujeita à reintegração nas cláusulas contratuais, que devem ser impugnadas em ação própria. Aí, no caso, foi falado, né, que havia uma colisão de direitos, que o direito à moradia teria que ser compatibilizado e, no caso, que deveria ter uma prevalência em relação ao direito de propriedade. Aí, falou que, então, na colisão de direitos, o judiciário deveria, então, dizer qual o princípio deveria prevalecer. Aí, sobre colisão de direitos, o que eles falaram? O direito à moradia e o direito de propriedade não são colidentes, são complementares, uma vez que um e outro são exercidos na forma da lei. E não existe dispositivo ou princípio constitucional que assegure a apropriação privada de bem público ou a ele equiparado, para satisfação imediata de interesse particular. Então, o que ele quis dizer aqui? Lendo o acordo inteiro fica um pouco mais... Eles foram bem... Você vê essa sensibilidade em mais páginas, assim. Obviamente que a gente tem que seguir o direito, mas... nesse caso, você vê que só piorou a situação dos autores, né? Eles foram falar assim, não deixa a CDHU tirar. Ele falou assim, não. Inclusive, se eles quiserem, eles podem, inclusive, reintegrar e eles estão certos, né? Então, mas essa é uma das hipóteses, por exemplo, de cabimento processual do interdito proibitório. Veja que, nesse caso, foi improcedente no mérito, mas o cabimento, a situação que o direito pode tutelar, é possível interdito proibitório. Mas aí a gente pode pensar em qualquer outra ameaça de posse. Então, você que é um locatário, está sentindo que o proprietário, sem que o contrato tenha sido rescindido, tem a intenção de alguma forma de esbulhar ou turbar a sua posse, você pode entrar com interdito proibitório e assim vai, né? Então, a ideia é que haja uma posse e haja ameaça a essa fruição. Cabendo isso, cabe um interdito proibitório. Aí depende, né, do tipo de contrato. Um contrato por tempo indeterminado, acho que... Não, tendo posse, cabe interdito proibitório. Aí vai acontecer o seguinte, a partir do momento em que você leva isso para o direito, é possível que você seja improcedente. Tá? Mas havendo a posse, você pode...
Pensar se é por tempo indeterminado. O juiz depois, obviamente, que isso vai pesar, a gente vai ver nos requisitos do procedimento, mas o cabimento em abstrato é tendo posse e ameaça. Você pode estar errado, mas é cabível, igual a gente viu ali. Estou na locação, aí... Tá. Eu queria dar junto com a matéria de hoje o contrato, a lei de locação, mas precisa de uma aula maior. Então hoje, se Deus quiser, a gente termina isso e fala de duas coisas que também, principalmente embargos de terceiro, pode confundir com alguma ação possessória, tá? Mas o certo seria a gente também olhar, porque sempre dá confusão com muita coisa de locatícia e tal, então... A pergunta é pertinente. Mas vamos voltar aqui então. Interditos proibitórios. Interdito, aí os nomes que já vai com. Interdito possessório é tudo isso. Interdito proibitório é um interdito possessório, porque vocês vão ver esses nomes. Que é interdito possessório? Ação possessória. Mas às vezes, se vocês ouvirem esse nome, vocês vão entender que são as 3 espécies. Tá? Interdito proibitório é um tipo de interdito possessório. Se vocês ouvirem. Mas vamos voltar lá que a gente já viu. Vimos então, a gente não viu os requisitos, a gente não viu o procedimento, mas a gente viu o cabimento da reintegração, manutenção e interdito proibitório. Aí eu pus aqui a Gretchen porque eu adoro os memes e porque a cara de muitos agora, numa quarta noite aqui, é meu Deus, né? Como sempre, quando a gente vem aprendendo tudo de uma vez, dá essa carinha da Gretchen aqui. Então vamos lá. Não confundir com emissão de posse em embargos de terceiro. A gente vai ver que tem um grupo de ações, de medidas processuais que a gente chama de ações petitórias. Essas ações petitórias têm a ver com a propriedade, tá? Uma dessas ações, por exemplo, é a emissão de posse. A gente vai ver rapidamente as diferenças. Mas o que eu já quero trazer aqui. Lembrou? Tem que lembrar daquele slide do cabimento. Esbulho é reintegração, turbação é manutenção e ameaça de turbação ou esbulho é interdito. É isso que tem que ficar na cabeça quanto ao cabimento, tá? Então, a gente vai ver o que é essa emissão de posse, tá? É uma demanda, então, que você alega o quê? Você é proprietário, só que você nunca teve a posse. E aí, por algum motivo, a posse direta está sendo exercida por outra pessoa, mas pelo poder de propriedade inerente, você quer ser colocado ali, podendo usufruir os direitos de propriedade. Veja, você aqui está discutindo, né? Você nunca teve a posse, mas você é proprietário, então você está discutindo, no fundo, esse direito de propriedade. A ação possessória, ela pega a relação de fato e dá uma relação jurídica. Tá? Então a gente não usa emissão de posse. Na regra geral, a gente vai ver muita dificuldade às vezes, né, entre essas ações, mas também a fungibilidade que a gente vai ver que existe é só entre essas. Se entrou errado e o juiz entendeu que era emissão de posse, você tem que entrar de novo, tá? Embargos de terceiro a gente deve ver hoje. Eles tutelam a posse também. Por isso que pode confundir. Mas a gente vai ver que não tem nada a ver, tá? Que a ofensa a essa posse, ela deriva de ato judicial. Então, por exemplo, a gente não viu aquelas cautelares, aquelas tutelas provisórias? Houve a constrição que você julga de um bem que você tem posse e que não poderia ocorrer. Por exemplo, a penhora de um bem que você está morando. E aí você vai... essa penhora, veja, é um ato judicial, então você vai e entra com embargos de terceiro, mesmo você não sendo proprietário necessariamente, mas para você defender essa posse. Parece confuso, mas no fim das contas, pegar o conceito mais cru, a gente consegue raciocinar, tá? Bom, prosseguindo. Sobre essas ações petitórias, quais são? Tá? Ações reivindicatórias, que a gente chama. Ação de uso capião é uma ação petitória. Ação publiciana. Ação de missão na posse. E ação ex empto. Bom, vamos lá. Todas essas, elas não têm um rito próprio, no sentido de estarem no Código de Processo ou ter
o uso capião, em alguns casos, eles têm uma lei própria do uso capião especial e tal, mas você não tem uma lei nenhum procedimento específico que diga como será essa ação petitória. O que isso significa? Significa que é procedimento comum. Há algumas questões a serem faladas sobre o uso capião, há algumas questões a serem faladas sobre as demais ações, mas vejam, elas seguem aquele rito tradicional. Ela só vai chamar isso porque tem a ver com aquela natureza do direito, mas ela não vai ter nenhuma regra própria que nem a gente vai ver que vai ter nas ações possessórias. Então, ações possessórias, por exemplo, o próprio mandado de reintegração, ele é a liminar automática que se tem nesse procedimento. Aqui você não tem nenhuma questão procedimental específica, você segue procedimento comum. Mas elas são feitas para cada situação. Então, a ação reivindicatória é a ação reivindicatória de propriedade, por algum motivo, né? Há, por exemplo, você é proprietário atual e por algum motivo você não está podendo, houve ali no cartório, né, algum registro posterior que você julga que o registro posterior no cartório ele teve algum erro de negócio jurídico, ou ele não deveria existir porque, sei lá, não houve aquela venda, ou seja, você está falando assim, eu sou o proprietário, você está aqui discutindo o título, a propriedade. Então seria uma ação reivindicatória. A ação de uso capião é aquela ação cuja a posse, né, dá o direito de propriedade. Então, na ação de uso capião, você quer o quê? A propriedade. A ação de uso capião visa você, no final dela, ter o título daquela propriedade, tá? Então, veja que isso tem mais a ver com propriedade. Essa ação publiciana é quando você perde os prazos, né, do uso capião, mas você segue os requisitos. Você ainda só muda o nome, chama essa ação publiciana. Então, quando você, por algum motivo, não utilizou o prazo do uso capião, mas teria as características do uso capião, né? Ação de emissão na posse. A gente está falando de ação, mas pode ser uma medida. Quando que ela é uma medida? Como assim? Uma medida, igual as medidas cautelares, iguais medidas que podem acontecer dentro de um próprio processo. Quando, por exemplo, vamos lembrar do nosso finado inventário e partilha. 625 aqui, ó, do código. Eu não falei muito da remoção do inventariante do procedimento, então vamos voltar aqui. O artigo 625 do CPC. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto. O substituto de quem? Quem vai ser o novo inventariante? Os bens do espólio. Porque os bens do espólio têm que ser cuidados, né, pelo inventariante, que faz aquele termo de compromisso, que nem a gente viu. Caso deixe de fazê-lo, ou seja, caso ele então não entregue imediatamente os bens em caso de ser destituído por decisão judicial, né? Caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens. O que isso está falando aqui? Ó, tá vendo? É uma medida. A busca e apreensão, você, por exemplo, utilizaria como uma medida judicial para ir atrás de bens móveis. E no caso do inventariante estar morando, por exemplo, naquele imóvel que ele não entregou para o novo inventariante, você pode entrar com uma medida, né, de emissão na posse. Para quê? Para tirar esse inventariante ali daquela posse, que no caso aqui. Então, veja, eles usam a ideia de emissão de posse aqui, tá? Mas o que significa? Que pode ser uma medida dentro do próprio processo. Ou seja, emissão de posse não é necessariamente uma ação autônoma. Ela pode ser vista como uma medida, tá? E ação ex-empto. Tá lá no artigo 500 do Código Civil. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou seja, ou se determinar a respectiva área
e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área. Não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Então, houve aqui um comprador de um imóvel e foi prometido tantos alqueires. Depois ele vê que não foi entregue tantos alqueires. O que ele faz? Uma ação exempto para ou, então, terminar, né, resolver esse contrato, né, ou receber a parte que falta, tá? Então, o artigo 500 do Código Civil o que está por trás dessa ação. Ou seja, vejam que tudo isso tem a ver com o próprio direito civil. Eles só deram nome para um tipo de tutela de um direito que vai seguir o procedimento comum, tá? Mas não tem nenhuma regra assim muito diferentona para ser falada. Os campeão exigiria um pouquinho mais, mas eu depois posso falar exatamente, porque na dos campeão cai um pouco mais na defensoria. Inclusive, eu vi umas questões bem legais, então eu não sei se vai dar para ouvir depois ou não vai, mas eu quero falar com o tempo disso também. Trazer questões práticas de outras provas da defensoria. Mas isso é para que vocês então entendam. Quando falar desses trem aqui, ação petitória, não é ação possessória, é outra coisa. Não está lá especificamente no Código de Processo Civil com o rito próprio. São ações que o direito tutela, esse direito que está por trás aqui de propriedade, mas sempre vai ter a situação de direito. Estão discutindo o título, estão discutindo o contrato, estão discutindo o domínio por meio né, dessa situação jurídica. Então, discute-se o domínio. Agora, a defesa da posse, gente. A posse, que é essa situação que é originada na vida real. Ela, às vezes, não tem relação jurídica anterior. Aí a gente está falando em ação possessória, tá? Por exemplo, quando eu estou discutindo domínio, é ação petitória. Sim. Quando eu discuto qualquer outra coisa diferente disso, é a possessória. Não qualquer coisa. Mas sim. Sim. De imposto, né? Sim. Você não está discutindo o título. Você está discutindo se você pode ficar lá ou não. Aí é posse. Você não está discutindo assim, ó. Independente da relação jurídica por trás, eu quero ser tutelado a continuar tendo essa posse. Você não está... Eu tinha pensado no seguinte, por exemplo, você arrumava um imóvel na vista da Caixa em praça pública e aí tem uma pessoa morando lá no meu apartamento. Nesse caso, por exemplo, qual que é a ação que eu faço para que... Peraí, qual? Você fechou aí? Eu vou dizer o seguinte, imagina, eu arrematei um imóvel em leilão lá pública. Uhum. E aí tem uma pessoa que às vezes eles colocam no edital do leilão. Não, é emissão na posse por quê? Porque você nunca teve a posse. Você tem a propriedade. Você está querendo a posse porque você teve a propriedade, mas você não está discutindo me mantém aqui ou reintegre o que foi tirado. Tá. Você está querendo que o outro saia porque você alega que você quer ter aquele efeito da propriedade que é a posse. Aí é emissão na posse. Aqui, ó, vamos até ver, ó. Ação de emissão na posse, natureza jurídica, instrumento processual que revela um viés petitório, ou seja, tem a ver com o direito real de propriedade, com registro, pretensão de emitir-se na posse, prevalência daquele que é titular do domínio, recurso especial provido. Olha aqui, ação de emissão na posse, ao contrário do que o nome em iuris pode indicar, tem natureza petitória. A presente ação de emissão na posse, é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no folho real, no cartório. Folho... Ai, gente, direito, né? A gente... Bom, medida... E volta. Tão revoltado com esses nomes.
Folho. Medida esta não tomada pelos recorridos, que a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram respectivo registro, providência tomadas pelos recorrentes. Em caso, confrontando o direito das partes com relação à emissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, o dos recorrentes. Então, aqui foi, no caso, uma emissão provida, né? Justamente alguém que se dizia proprietário e queria, né, tirar o outro que poderia também alegar a propriedade ou, enfim, a posse. Mas no caso ele nunca teve a posse. Bom, fungibilidade, tá? Artigo 550 e... Cadê? Código? Aqui. Veja, começa no 554, né, a ação possessória, as disposições gerais. Vamos lá. Vou ler, tá? A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, o artigo 554 começa falando da fungibilidade dessas tutelas possessórias. Então, a gente está falando de fungibilidade do quê? De emissão de posse e manutenção? Não. A gente está falando de fungibilidade entre reintegração, manutenção e interdito proibitório. Se sempre com emissão de posse era manutenção, isso não é fungibilidade. O juiz pode não reconhecer, alegando que você não entrou com a ação cabível, tá? Lembrando, qual seria o prejuízo, né, que ocorreria? Em alguns casos, eu imagino que essa ideia de fungibilidade no geral, das ações no geral, ela deveria ser cada vez mais elástica, porque a gente está falando de um processo que visa um resultado. Se o pedido está certo, se tem todos os outros requisitos, adota o procedimento comum e vai, né? Mas isso é uma visão minha, tipo, tem que fazer certinho para evitar problema, né? Bom, então, artigo 554 fala dessa fungibilidade. Essa fungibilidade, então, ó, eu coloquei ali para lembrar, ela é uma exceção. Por quê? Porque, em regra, igual eu falei, você tem que entrar com a ação correta para aquele direito material. E exceção ao princípio da congruência. Eu vou ler só para também lembrar coisas de regra geral. Então, 492, a gente chama de princípio da congruência. Congruência entre o quê? Entre o pedido e a decisão judicial. Então, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior em objeto diverso do que lhe foi demandado, né? Então, a natureza do direito ela tem que estar expressa. As razões, né, autorizadoras dessa fungibilidade. Por que então o código já começa falando disso? Que ele fala, se a gente está falando de ação possessória, ou tanto o mandado de reintegração quanto o mandado de manutenção, ele visa proteger a sua posse, ou parcial ou total, ou seja, no fim, não vai mudar o objetivo. Então, pode ser fungível. No caso concreto, o juiz entender que é reintegração e não manutenção, ele mesmo já pode ali ordenar de forma diferente. Então, a linha tênue, né, o que entre ameaça, esbulho e turbação. Você entra com um interdito proibitório e em pouco tempo ele já virou um esbulho. Aqui está dizendo que então é possível que esse interdito proibitório se torne uma ação, por exemplo, de reintegração. E dificuldade teórica, né, em definir os institutos de direito material, né, ou seja, do Código Civil, esbulho, turbação. Porque às vezes no caso concreto fica meio uma linha tênue entre essa ofensa total ou parcial, né? Então, para não ficarem discutindo se é total, se é parcial, o que a gente faz? Pode ter essa fungibilidade, tá? Então, se tem fungibilidade, então por que a gente tem que colocar por que então já não fizeram ações possessórias? Aquelas dúvidas que permanecem na vida do processualista e do estudante de direito, né? Por que facilitar se dá para complicar? Então, a resposta é um pouco essa. O que eu coloquei aqui? Essa observação, tá? Ainda que possa ser considerada essa fungibilidade, não entre sem especificar o pedido. Mesmo que o juiz depois reconheça que é um e que não é outro, você coloca lá que o seu pedido é contra um esbulho, que é contra uma turbação, ou seja, o pedido de proteção possessória é indispensável, apesar da fungibilidade. Mas e se um dia eu entrei com a ação possessória e deu certo? Tudo bem, tem sentido, mas a regra mais formal é que você ainda tenha que indicar qual é qual.
Ó, então vamos lá, natureza da demanda, gente, das ações, né? O 556 diz o seguinte: é lícito ao réu na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Veja só, o que está querendo dizer? Você entra lá e fala assim: olha, no caso lá do interdito proibitório do CDHU, a parte não entrou e falou assim: olha, eu quero ser mantido na minha posse, né? Eu quero que não haja essa ameaça que está acontecendo, porque eles me deram uma notificação extrajudicial. Eu quero então que o direito me tutele e que não ocorra esse despejo, né? Essa saída ali esse fim dessa posse. Aí o réu está dizendo aqui no 556 que pode, na mesma ação, falar assim: na verdade, juiz, eu vou entrar com uma reintegração de posse, porque na verdade ele que está com posse injusta e é ele que, inclusive, em casos aqui está falando até de danos morais ou danos, né, advindos de prejuízos resultantes. Então, o que ele está? Muitos dizem assim: a ação possessória é uma ação de natureza dúplice. O que é o conceito de uma ação dúplice? Não existe qualquer necessidade do réu formular expressamente o pedido contra o autor, já que pela própria natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido levará o réu à obtenção do bem da vida discutido. Ou seja, doutrinariamente, ação dúplice significa aquela que você nem precisa fazer esse pedido, o réu nem precisaria fazer esse pedido, porque se o juiz diz e fala assim, ó, de fato, igual o juiz falou lá no interdito proibitório, o outro, inclusive, pode entrar com uma ação de reintegração. Você está errado, o juiz já está dando ali, mesmo sem o réu pedir, ele já está dando procedência para o réu, mesmo que o réu não pediu nada. Aí eles falavam: então 556 é ação dúplice, ele consubstancia ou não, porque está falando que o réu pode pedir. Então, ó, o 556, ele só cria esse especial. Ele poderia não existir até, mas já que ele existe, ele só faz uma espécie de pedido reconvencional, ou seja, muito que a gente vai ver aqui nesses procedimentos especiais já tem hoje no procedimento comum, que nem faz tanto sentido manter até no procedimento especial. Mas, por exemplo, a reconvenção seria uma espécie de reconvenção. A única coisa que eles explicitaram, falaram assim: olha, fugindo da ideia se é uma natureza dúplice ou não, a ideia é que você pode aqui reconvir, só fazendo um pedido, sem falar da reconvenção, fazendo um pedido, especificando que, na verdade, quem é o réu, né, quem está errado é o autor. Veja, isso quando não existia reconvenção na própria contestação, que veio com o novo código. Antes, a reconvenção era uma peça separada, então era uma ação separada. Quando existiam todas essas coisas, fazia muito sentido, muitas das regras que eles criavam para esses procedimentos especiais. Hoje, não faz nem tanto sentido teórico ficar discutindo se é dúplice, não é, na minha visão, né? Mas saibam que, se ouvirem esse negócio de natureza dúplice, tem a ver com o 556, mas que no fundo só cria aí só explicita a possibilidade do réu demandar contra o autor. Olha lá, STJ reconheceu a natureza dúplice da ação possessória, mas exige pedido expresso. Então aqui está até inclusive a decisão. Então assim, não adianta, mesmo que você... A natureza dúplice seria... Olha como não faz sentido. A natureza dúplice já então seria aquela que o juiz, no caso concreto, já teria que dizer pela própria natureza do direito. Então, se o autor não tem direito, o réu tem automaticamente. Né? Ou seja, se é você reclamando tutela da posse, eu falo que você não tem direito a essa tutela, logo quem tem direito à tutela seria o réu. Mas aí aqui está falando que a reintegração tem que ser feita a favor do réu, você tem que sair. No caso, aqui está falando que o réu tem que ter pedido expresso. Veja, no fim vai dar na mesma. Vamos supor que o juiz negue ali uma manutenção de posse em favor do autor.
o autor quer continuar ali tendo a posse, o juiz fala assim, não, você não tem direito a ser mantido nessa posse, veja que isso automaticamente pode já dar direito ao outro de ter a posse, porque o outro já não vai poder. Então, em tese, o outro já ganharia. Está falando aqui que o réu, caso queira algum mandato de reintegração ou de manutenção, ou até mesmo interdito proibitório, ele tem que pedir expressamente. Se ele for réu e ele quiser utilizar disso, ele vai ter que fazer praticamente uma reconvenção, ou seja, é uma complexidade que não precisava nem ter esse artigo. Por reconvenção você faria isso, reconvenção do procedimento comum, tá? Mas são complexidades que eles criam, vocês precisam saber, né, que foram criadas. Competência, a regra geral, justiça comum estadual, tá? Exceção, justiça federal, né? Quando participar do processo nos entes federais previstos no artigo 109.1 da Constituição Federal, né? Tanto no polo ativo quanto passivo. Competência territorial, né? Vocês lembram quais são os tipos de competência? Se tiveram essas aulas já, vocês lembram? A gente fala em 5, né? Quando a gente fala assim, competência em razão da matéria. A competência territorial, uma competência então que a gente viu relativa, né? Quando se trata, aí vamos lá, isso aqui ó, tá vendo, volta para aquelas regras gerais, tá lá no artigo 46. Não vou ler não, que eu já pus aqui. Então, artigo 46, foro do domicílio do réu é a regra em relação a bem imóvel, tá? Então, foro do domicílio do réu. Vamos ver se vocês lembram. Qual é a do inventário e partilha? A regra geral, primeiro. Onde o local morreu. Eita, o que é? O mais legal é que um começa, o outro vai indo, pois né? O último domicílio do decúndios, não foi onde ele morreu. Se ele morreu em Porto de Galinhas passeando, mas ele mora em São Paulo, é aqui. Tá, só pra... Volta. Voltou já? Então tá bom. Então, e aí para esse, ação possessória, já é o foro do domicílio do réu também, ó, veja. Mas um era do decúdios, né? Enfim, agora estamos falando de outra coisa, não vamos confundir. É só aqui para lembrar. Bem imóvel, tá? É o foro do local do imóvel. Veja, por que eu coloquei? Eu coloquei competência relativa e outro competência absoluta. Em tese, né, todos teriam que ser, porque a gente está falando de competência territorial, onde você entra com a ação, em tese, todas deveriam ser competências relativas. Mas o artigo 47 é uma exceção. Vamos lá. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Então, para agilizar aí para o pessoal de casa, eu acho que não foi gravado aqui a gente discutindo rapidamente sobre competência. Mas, muito resumidamente, competência territorial é um tipo de competência que regra geral, quando a gente fala em processo civil, ela é relativa. Aqui eu estou dizendo, embora se trate de competência territorial em relação ao bem imóvel, o artigo 47, parágrafo 2º, estabelece expressamente que se trata de uma competência absoluta. Tá? Então é uma exceção à regra entre competência absoluta e relativa. Tá? Por quê? Porque o código colocou, tem uma discussão, se quiserem ver na doutrina e tal, mas o que importa aqui, para a gente ser direto, é isso. E então, bem imóvel, competência absoluta, embora territorial, está lá no 47, e é o foro do local do imóvel, onde está o imóvel. E no caso do bem imóvel, veja aqui para ações possessórias imobiliárias, né? Ou seja, bem imóvel. Para o bem imóvel, aí é o foro de domicílio do réu. Aí vem, imóvel situado em mais de um foro. E aí?
aí vale a regra de prevenção do artigo 240, né? Que é quem primeiro, o juízo de que primeiro realizou a citação válida. Então, se há mais de um imóvel, se há mais de um imóvel, né? Não é mais de um imóvel, na verdade, o imóvel só de mais de um foro. Às vezes o imóvel está na divisa entre um estado, por exemplo, né? E aí, aqui está querendo dizer que vale, no caso, a regra da prevenção, quem foi o juiz que primeiro citou validamente. Legitimação. Então, quem pode entrar com uma ação possessória? O possuidor do 1196, né, do Código Civil, que a gente viu no começo da aula. Coloquei que pode litisconsórcio também na parte ativa. Então, é possível uma ação possessória com um litisconsórcio na parte ativa. Coloquei, né, o 1191 eu já li, que fala da posse direta e indireta. Eu tô falando, pode tanto possuidor direto quanto indireto. Só para reafirmar, porque eu já falei isso bastante, né? Então, ó. Eu acho que aqui é 1197. Mas é bom que seja ler em todos, né? Nunca é ruim ler aquele Código Civil lá, alguma coisa fica. A posse direta. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Eu já li esse, que é sobre a coexistência no nosso direito entre posses diretas e indiretas. Tá bom. B, aqui, parte passiva. Quem é o réu? Quem... eu adoro, que parece que é sempre um fantasma. Passiva. Quem molestou a posse? Foi molestado. Tá pensando em penal? Então, aqui, ó. Isso é muito... Vamos nos atentar aqui, né? Quando há movimentos sociais, ou seja, um polo passivo muitos nomes. Ó, quem molestou a posse. Então, aqui tá falando, e aqui eu quero já começar com isso, que o artigo 554, e isso é importante na defensoria, né? Que foram uma das grandes, assim, não teve muitas mudanças do procedimento aqui das ações possessórias do antigo código para esse. Teve mudanças pontuais. Uma das mudanças é justamente um papel mais explícito da defensoria já aqui no Código de Processo. E aí tá lá o 554, vamos ler. Já li o início, que fala sobre a fungibilidade, o parágrafo 1º. No caso de ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica da Defensoria Pública. Então aqui está falando, quando houver, né, não necessariamente só movimentos sociais, sociologicamente falando, mas quando houver mais um litisconsórcio ali, de alguma forma, né, um polo passivo multitudinário. O que a gente tem com isso? O parágrafo 1º diz que, nesse caso, vai haver aqui a citação de todos que forem encontrados no local, pessoalmente pelo oficial de justiça, e ainda, conjuntamente, vai se intimar o Ministério Público, e havendo algum deles ali, ou alguma parcela, ou alguma pessoa em situação de hipossuficiência, a Defensoria Pública, tá? Então, vamos lá. E como que vai ser esse papel da Defensoria Pública? Por que ela tem que ser intimada? Vamos supor que essa pessoa hipossuficiente já esteja representada por um advogado. Vamos supor que o movimento social já tem um advogado. Por que colocaram isso? E aí abre-se a pergunta: qual é o papel da Defensoria, então, nesses casos? Garantia de direitos, né? Então, há uma discussão, tá, gente? Não só doutrinária, na prática tem sido estabelecida sobre o papel da Defensoria nesses casos. Porque ultrapassa, a meu ver, né? E aí abre-se para discussão, mas a meu ver ultrapassa apenas uma representação processual das partes hipossuficientes e também, vamos supor, um curador especial. Em caso
vamos intimar a defensoria para, caso alguma parte hipossuficiente não esteja representada, a defensoria faça às vezes. Veja que ele deixa em aberto, né? E qual que é a ideia? A ideia, que pode se dar discussão, mas é importante vocês já travarem o exercício de reflexão nesse, coloco a minha opinião. A ideia é que não é apenas uma representação das partes envolvidas, hipossuficientes, e muito menos assim, uma questão de curadoria especial em alguns casos. Trata-se, ao meu ver, de um papel dentro das funções institucionais da defensoria ali, né, de tutelar os direitos de uma forma geral, dos hipossuficientes ou daquele caso, e também de direitos coletivos no geral, né? Então eu vejo a ideia aqui da defensoria atuando mesmo quando haja, né, mesmo quando haja uma representação já, igual eu falei, de um advogado e tal, para assegurar mais direitos, né, porque são conflitos muito complexos na maioria das vezes. Então, chamar a defensoria pública para participar desse processo, para mim, traz mais legitimidade e democracia em muitos conflitos aí que não são irrisórios, né, são conflitos complicados. Bom, o parágrafo 2º diz: para fim de citação pessoal prevista no parágrafo 1º, aquela que eu falei, que o oficial de justiça vai no local e cita todo mundo, o oficial de justiça procurará os ocupantes do local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Então, a regra da citação é: oficial de justiça para os que estão lá, no caso de parte passiva multitudinária. Intimação do MP, mais notificação da defensoria em caso que haja parte ou parcela, né, hipossuficiente. Sobre essa citação dos presentes, está falando que os ausentes também devem ser citados por edital. Então tem que ter edital, além dessa citação por oficial de justiça. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação previstas no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal, rádio locais, da publicação de cartazes na região de conflito e de outros meios. Bom, o legal e o triste de estudar processo, que você vê que existem, às vezes, até implicações bem específicas sobre princípios, ou, por exemplo, aqui o princípio da publicidade em relação a esse tipo de conflito complexo, né, que envolve muitos interesses e uma parcela grande de pessoas, normalmente, na parte passiva que está falando. Mas vejam, na prática, né, é muito difícil. A gente está falando já de... Eu sempre falo isso aqui, mas a gente está falando de robô trabalhando para o judiciário, o Vitor, né, que é o novo, o robô vocês viram, né, eu já falei do Vitor aqui, é o robô do STJ, se eu não me engano, em homenagem ao Vitor Nunes Leal, um jurista, e não estou aqui colocando não estou falando que não são necessários, que são ruins, estou falando, a gente já está falando de robô, e a gente às vezes ainda fica falando de edital, né, e quando a gente fala de cartazes, eu, por exemplo, que ando em fórum, que ando em universidade, poucas vezes vejo cartazes de discussão de ação possessória. A não ser que eu me interesse muito e pergunte para movimentos sociais específicos ou para, sei lá, que eu realmente faça uma pesquisa, eu não sei de nenhuma, ou que seja noticiado, né, em mídia local, ou seja, tá aqui. Ocupa cinco frases aqui do meu vadimeco, 5 parágrafos, 5 frases, e a gente vê, olha que legal que seria, que instrumento democrático, né, seja por cartaz, por Facebook, mas a gente vê que essas notificações, que essa transparência, que ainda tem que ser trabalhada melhor no seio democrático, ou seja, não depende muito também, o código dá aqui as ferramentas das coisas, mas também depende, né, de toda essa dinâmica social. Bom, o último aqui em relação à citação era esse, na verdade, desculpa, eu já falei. E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Até às 9, tá? Senão, se não conseguir terminar, eu volto. Exceção de domínio. Artigo 557. Veja, até agora a gente está falando das disposições gerais, assim, a gente começou a dizer, falamos de cabimento e tal, mas agora que eu estou destrinchando, comecei a partir do 554, quando comecei a falar de fungibilidade, eu estou falando aqui de regras gerais
das ações possessórias, incluindo as 3, tá? Depois eu vou falar dos procedimentos específicos, tal. Isso aqui são regras mais genéricas, não tão procedimentais, embora a citação seja bem procedimental. Então, vai lá no 557. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que, se eles estão discutindo a posse naquele momento, se vai reintegrar, se vai haver a manutenção, se vai, né, o que vai acontecer, está querendo dizer, entre eles não podem, na pendência disso, entrar com uma ação petitória, por exemplo. Eles não podem, no seio dessa discussão, necessariamente ficar discutindo a propriedade. Veja, eles podem opor e falar, eu sou o proprietário, logo eu tenho a posse. Mas veja, eles vão ter que discutir a posse. Aí aqui está dizendo por que em face de terceira pessoa. É possível, vamos supor, que o locatário, que tem a posse indireta, tá, esteja sendo turbado ali e esteja discutindo essa turbação em relação ao locatário. E de repente ele descobre que há um problema, inclusive, em relação à propriedade desse locatário. Ele pode entrar com uma ação, né, reivindicando a propriedade em relação a um terceiro, por exemplo. Mas ele não pode vir e reivindicar, falar assim, na verdade, eu tenho a posse, né? Eu tenho a propriedade. No caso é porque a propriedade não seria dele, a não ser em caso, sei lá, de uso capião, por exemplo. Mas vamos supor que ele queira entrar nessa discussão um uso capião. Ele não poderia entrar em relação ao proprietário. Ele poderia, eventualmente, dizer que o proprietário é outro e entrar com uma ação petitória. Ou seja, o que está querendo dizer assim? A ação possessória não vai discutir domínio. Tá? Entre as pessoas envolvidas não se discute o domínio, se discute se pode ficar ali ou não, se a posse é legítima ou não. Naquele momento não se discute, tá? Aí aqui eu coloquei, exceção, ações em que as partes disputam a posse com base na alegação de propriedade, ou seja, quando ambas as partes se valem do argumento de que são proprietárias, para daí terem direito à posse. Será não só permitida, mas como necessária a discussão a respeito do direito de propriedade, ou seja, em que as duas partes falam, eu estou com a posse aqui, e eu tenho direito a essa posse direta, porque eu sou proprietário, e vem o outro e fala, não, eu sou proprietário também. Então essa posse, veja, mas nesse caso, o possuidor não está alegando a posse com outro direito, ele está alegando o direito à posse em relação ao direito de propriedade. E quando há essa briga, os dois falam que são proprietários, aí você vai ter que discutir o domínio, né? Aí olha o que o STJ decidiu. STJ, eu não coloquei aqui aonde, né? Mas, confiem, STJ entende que será uma exceção à proibição da exceção de domínio. Mantendo ainda o seu caráter possessório e não real. Veja, quando a gente fala de ação petitória, a gente está falando de ações baseadas em direito real, né? Direito sobre o bem, sobre a coisa. E aqui está querendo dizer que quando há esse caso em específico, se que vai se discutir a propriedade dentro de uma ação possessória, ainda não perderia o caráter da ação possessória, porque a discussão da propriedade dentro dessa ação é necessária. Mas se não for necessária, não vai começar a discutir a propriedade enquanto houver uma ação possessória. Só em casos em que os dois aleguem que são proprietários. Tá? É meio comum. Agora, tentem só meio que gravar, decorar, e depois a gente, na vida real, realmente complica um pouco mais, mas não precisa complicar a vida de vocês agora, que estão com... O outro aqui já falou de molestar, já lembrou de penal, então vamos com calma. Então, aí, depois, falta só agora a gente falar que é bem facinho até, as questões procedimentais, ou seja, a gente falou das questões gerais, mais importantes, que estão do 554 até o 559, e aqui depois a gente vai entrar já no item da manutenção e da reintegração de posse, ou seja, o que precisa a petição inicial, qual o prazo, o que tem de diferente, que são as questões procedimentais, tá? Então a gente vai fazer um intervalinho bem rápido e a gente depois começa com esses procedimentos.